Paz do Senhor para você, meu querido, que me assiste pelo YouTube. Deus esteja abençoando sua vida. Eu quero trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração. Espero que essa palavra lhe abençoe. Se encontra em João 11, é um texto muito conhecido. A ressurreição de Lázaro. Eu quero trazer uns pontos sobre isso. Eu sei que existem muitas pregações sobre esse tema, mas são todas diferentes, porque, graças a Deus, o Espírito de Deus sempre lança uma luz diferente sobre o texto, e ele fala de forma infinita aos nossos corações. Eu vou ler alguns versículos, é um texto bastante extenso, né? Vai do início do capítulo até o versículo 45, praticamente, a história da ressurreição de Lázaro. Mas eu creio que muitos já conhecem a história de Lázaro, de Maria e de Marta, e da sua ressurreição, né? Da ressurreição de Lázaro. Eu vou ler o versículo 5, a partir do 5, diz assim: Ora, Jesus amava a Marta, a sua irmã Maria e a Lázaro. Ouvindo, pois, que ele estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. E agora, a partir do versículo 20. Ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saí-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E no 32, no versículo 32, fala assim: Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-lhe aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Amém? Irmãos, só assim, trazendo a recordação de vocês a história de Jesus com esses 3 irmãos, ele encontrou eles antes em algumas ocasiões, e esses momentos revelam um pouco sobre as características dessas 2 irmãs, até mais do que fala sobre Lázaro. Na verdade, todos os textos, inclusive este, que se trata da ressurreição de Lázaro, ele fala muito mais sobre as 2 irmãs e as suas características e as suas personalidades do que sobre o próprio Lázaro, que na história aqui é um personagem mais coadjuvante. Ele só vai aparecer realmente no final para ser ressurreto, para ser ressuscitado. Olha que coisa interessante. E a palavra de Deus fala que quando Jesus comeu na casa deles, nós temos uma Maria que ficava jogada aos pés de Cristo, e toda vez que a gente vai vir falar da palavra de Deus, dessa Maria, ela sempre vai estar lançada aos pés de Cristo. É interessante. Seja para ungir, seja para ouvir a sua palavra, ou seja para suplicar, para se derramar, como acontece nesse texto. E uma Marta que estava extremamente preocupada com os afazeres de casa, né? Aqui temos aquele texto também muito famoso, em que Jesus diz: Marta, Marta, por que se preocupa com tantas coisas, enquanto uma só delas é importante? A tua irmã Maria escolheu a melhor parte, porque Maria estava com ele, enquanto Marta se preocupava em preparar a refeição deles. E nesse texto aqui, da mesma forma, você vê claramente essas 2 personalidades. Eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre as 2 personalidades dela, mas antes disso, eu quero falar sobre aquele texto que eu li no início, os versículos 5, 6 e 7. Porque o texto que eu li começa dizendo claramente que Jesus amava a Marta, a sua irmã Maria e a Lázaro. Mesmo assim, mesmo amando dessa forma, quando ele recebe a notícia de que Lázaro estava muito enfermo, ele ainda fica 2 dias antes de partir para o lugar onde eles estavam. Jesus sabia da provação que eles estavam passando, sabia da dificuldade que eles estavam passando. Se você for olhar para o lado matemático da coisa, olha só, a Bíblia fala claramente que Jesus chegou lá e Lázaro tinha morrido há 4 dias. E também fala claramente que Jesus, depois que recebeu a mensagem, demorou 2 dias para passar, né? Para ir para lá. Agora, se você pega um mapa e vê a distância entre o lugar onde Jesus estava, né, à beira do Jordão, onde foi batizado, até a cidade deles, a cidade de Betânia, você vai ver que são mais ou menos 40 quilômetros, o que indica uma viagem de 1 dia ou no máximo de 2. Provavelmente Jesus a fez em 1 dia, porque no próprio texto, ele fala, quando é questionado pelos seus discípulos, que se ele andar durante as 12 horas do dia, ou seja, se ele andar na luz, mal nenhum aconteceria a ele. O que dá a entender que essa viagem poderia ser feita por Jesus e para os seus discípulos, que eram acostumados a viajar, em 1 dia, mas com certeza, no máximo, seria feita em 2 dias. E o que é que isso quer dizer?
Isso quer dizer que quando Jesus recebe a notícia, 2 dias antes dele partir, provavelmente Lázaro já estava morto. Já estava morto. Porque, mesmo que Jesus tenha demorado 2 dias de viagem, mais os 2 que ele esperou, lá onde ele estava, quando ele chega, a irmã fala, olha, ele já morreu há 4 dias. Ou seja, no momento que Jesus recebe a notícia, ele já sabe que Lázaro está morto. Ele sabe claramente isso. Não adiantava a sua pressa, a sua agonia. De qualquer forma, ele iria encontrá-lo morto. Se ele tivesse não esperado nenhum segundo e tivesse saído, ele ia chegar com Lázaro morto há 2 dias. É ou não é? Não tinha como ele chegar antes de Lázaro ter morrido. A não ser, é claro, que ele partisse antes de receber a mensagem. Devido à sua onisciência, ele poderia ter partido antes de receber a mensagem. Mas não foi essa a vontade de Deus. Eu acho interessante alguns pontos nesse momento, porque Jesus ele fala que os seus discípulos ficaram extremamente preocupados, porque as pessoas lá em Jerusalém já queriam matá-lo, e Jerusalém e Betânia ficavam só a 3 quilômetros, e o discípulo, cuidado, você vai passar perto de Jerusalém, o pessoal lá já quer te matar. E Cristo fala assim, olha, existem 12 horas no dia, e se eu andar na luz do dia, não tenho perigo algum. Ou seja, se alguém andar na luz, ele pode confiar nisso, ele pode achar que andando na luz, ele não vai se acometer de nenhum mal. Por outro lado, nós vemos a situação de Marta, de Lázaro e de Maria, sua irmã, que, mesmo sendo amigos de Jesus e seguindo a sua ordenança, agora estavam passando por uma grande dificuldade. Lázaro estava a ponto de morrer. E parece um pouco controverso, em que Jesus diz que se andasse na luz, não teria mal algum. Enquanto Lázaro, que andava na luz de Cristo, claro, não na luz do dia, mas na luz de Cristo, estava com uma doença, e uma doença que estava levando ele à morte. Outro ponto que me chama a atenção é Tomé. A Bíblia, quando fala de Tomé, de novo, vai falar como se fosse uma pessoa com falta de fé, né? E aí, quando Jesus fala, não, a gente vai mesmo assim, mesmo com as pessoas lá tentando me matar, a gente vai. E aí, Tomé fala assim, olha, Jesus, nós vamos, e vamos todos morrer. Vamos nós também, ele fala para os outros discípulos, para morrer com ele. E mostra que ele tinha falta de fé. Ele falou, olha, com certeza eles vão pegar a gente e vão morrer, viu? Esse negócio que Jesus está falando aqui, que andar em dia está tudo bem, eu não acredito muito nisso não. Mas também mostra um grande amor. Também mostra um grande amor. Muitas vezes nós olhamos para ele como alguém que não confiava, como alguém que precisava tocar nas feridas de Cristo para ver. Mas eu consigo também olhar para Tomé agora nesse momento e ver que, apesar dele ter pouca fé, o amor dele por Cristo era muito grande, porque ele estava disposto a morrer. Ele estava disposto a morrer. Ele falou, eu estou indo para esse lugar, e provavelmente Cristo lá vai ser encontrado, capturado, apedrejado, vão fazer alguma coisa com ele. E Cristo falou, não vai acontecer nada, mas ele não acreditou. Mas ele falou, não acredito, eu acho que vai acontecer sim. Mesmo assim eu vou com Cristo. Eu vou mesmo que eu seja preso, eu vou mesmo que eu seja apedrejado com ele, mas eu vou seguir a Cristo. Esses 2 pontos me chamam a atenção nesse texto. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. O que eu quero falar hoje é sobre Marta, Maria e Lázaro e o tratamento que Jesus teve com cada um dos 3. Jesus recebe a notícia que seu amigo está doente. Demora 2 dias para sair. Vai até o encontro de seu amigo, uma viagem de provavelmente 1 dia, talvez 2, mas não passava disso. E chegando no lugar onde ele estava, primeiro, Marta, quando ouve que Jesus estava vindo, lhe sai ao encontro. Mas o texto diz no versículo 20 que Maria, porém, ficou assentada em casa. Isso mostra um pouquinho da personalidade das duas. Marta sempre foi mais centrada, mais focada do que Maria. Maria se revela na Bíblia em alguns pontos, mostrando que ela é uma pessoa muito sentimental. Primeiro, pelo chamado desperdício que ela faz, quando pega um vaso caríssimo, de perfume caríssimo, ou de unguento caríssimo, e derrama para ungir a Jesus. Ela já faz isso demonstrando que ela é uma pessoa que não se liga tanto ao material, ela é muito ligada ao sentimento, ao sentimental. E da mesma forma, quando Jesus está em sua casa para comer, ela nem está preocupada no que ele vai comer, mas ela está preocupada em estar aos pés de Cristo, ouvindo a sua voz, perto dele, ao carinho dele, com intimidade com ele. E é uma pessoa que se importa nesta ligação. Marta, porém, está preocupada, o que é que eles vão comer? Como que eu vou servir a todos eles? E aqui nesse texto, quando você vai ler o 21 em diante, você vai ver, disse, pois Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E vai começar um tratamento de Jesus para com Marta.
Esse tratamento específico a uma pessoa que é mais centrada, mas demonstra um grande conhecimento. Se você olhar os próximos versículos, eles vão ter uma conversa teológica ali. Marta vai começar a falar para Cristo: olha, eu entendo que no fim dos tempos todos os mortos serão ressuscitados. Eu entendo que tu és Jesus, o Filho de Deus que veio para libertar os cativos. Olha, eu entendo que tu podes fazer isso e que assim vai acontecer. Eu entendo que na glória não haverão mais mortes ou doença. Eu entendo que tu serás isso e aquilo, porque tu é o enviado Filho de Deus. E se tem uma conversa de um nível teológico até mais alto para a época. Poucas pessoas conversaram assim com Jesus na Bíblia. E aquela mulher, uma mulher naquela época, demonstra todo esse conhecimento. Mas existe uma falha nisso aí tudo. Ela fala de Jesus como se Jesus não fosse aquele homem. Como se não estivesse na sua frente. Jesus até fica falando: oi, eu estou aqui, ó. Ô Marta, sou eu, é de mim que você está falando. Ela fala: eu entendo que no fim dos tempos haverá ressurreição dos mortos. E Jesus está: ei Marta, eu estou aqui presente nesse momento, eu sou a ressurreição. Ela fala: eu entendo que no fim dos tempos, olha, Jesus, não haverá mais dor, e a morte não prevalecerá. E ele está falando: olha, eu sou a luz, eu sou o remédio para a dor, eu prevaleci sobre a morte, eu estou aqui presente. E todo o conhecimento teológico de Marta o afasta do Jesus que ela consegue ver, que ela consegue tocar, que ela consegue abraçar, que ela consegue conversar. E muitas vezes dentro da igreja nós também vemos isso. Pessoas que têm um grande conhecimento teológico, pessoas que sabem o que Jesus fará, o que ele fez, mas parece que nesse momento ele não está presente ali naquele lugar. E Jesus novamente chama a atenção dela, fala: olha, eu estou aqui, sou eu esse Jesus. Quem crê em mim não morrerá, e ainda que morto ressuscitará. E o jeito que ela age, o jeito que ela espera, ela fala: não, eu sei que no final dos tempos ele ressuscitará. Fica parecendo que Jesus naquele momento não fará, ou que ele não pode fazer. Como alguém que diz: olha, quando o Jesus voltar, as coisas vão ser diferentes, aquilo e aquilo vai mudar. Olha, quando Jesus voltar, eu não vou mais sofrer disso. Olha, quando Jesus voltar, a minha vida financeira será reestruturada. Quando Jesus voltar, essa situação que eu vivo no meu casamento se resolverá. Mas não entende que Jesus é vivo agora, presente, poderoso, para fazer o milagre. Neste momento, e não no final dos tempos. É verdade, meu irmão, que tem coisas que nós vamos se livrar apenas no final dos tempos. Tem coisas que nos machucarão durante todo o caminho. Até o próprio Paulo fala que ele tem um espinho na carne que não consegue tirar. Mas Jesus está presente aqui e agora para fazer o milagre. Está diante dela, ela tem um conhecimento de quem ele é. Ela mesmo fala: tu és Jesus, o Filho de Deus. Tu há de ressuscitá-lo. Mas as suas lágrimas, o seu desespero, a sua tristeza mostra que ela não acredita que naquele momento Jesus o fará. Não, ele fará no porvir, em outro momento, em outra ocasião, em outras circunstâncias. E ela diz: se tu estivesse aqui. E quando ela fala se tu estivesse aqui, ela coloca limitação ao poder de Deus. Talvez uma limitação de tempo, porque ele não chegou a tempo. Talvez uma limitação de espaço, porque ele estava lá e não aqui. E algumas vezes nós vamos falar: rapaz, se eu estivesse na igreja, eu não estaria dessa forma. Olha, se eu tivesse consertado isso aqui na minha vida, eu não estaria passando por isso. Eu estou em tal enfermidade, mas se eu não tivesse bebido tanto, se eu não tivesse feito isso aqui, se eu não tivesse aquilo. Se eu não tivesse afastado de Deus. Mas eu quero que você se lembre que Jesus é verdadeiro, vive e presente. Ele está aqui agora, Ele pode ouvir a tua oração, Ele pode atender o teu chamado. Ele não é o Jesus do porvir, ou Jesus do passado, Ele é Jesus do presente. E Ele pode fazer, Ele pode transformar. E Ele diz: eu tenho te dito, que se crerdes, verás a glória de Deus. A glória de Deus. Esquece o teu racionalismo. Eu já te disse, Marta, que tu pensa demais. Todo esse teu conhecimento lá na tua casa, eu disse que tua irmã, que não tem esse conhecimento, ela escolheu a melhor parte, ela estava aos meus pés. Não se preocupe em botar limite ao poder de Deus, e achar que Ele fazia e não faz mais, que Ele fará, mas não faz agora, porque Ele é Deus que tudo pode, tudo vê e tudo sabe. Ele pode fazer o milagre neste minuto, Ele pode trazer a transformação neste minuto, Ele pode trazer a cura, mudar a história, chamar o impossível à existência. Neste momento, Ele é Deus. Amanhã, Ele é Deus.
Ontem Ele é Deus, no princípio Ele é Deus, e no porvir, no final dos tempos, na eternidade, Ele ainda será Deus. Todo-Poderoso, se credes, verás a glória de Deus. Se tu estivesse aqui de Marta, coloca limitação no poder de Deus, no poder de Jesus, como mais tarde os outros judeus também farão, a partir do versículo 36, depois que Jesus chora, o pessoal diz assim, disseram pois os judeus, vede como amava, e alguns deles disseram aos outros, não podia ele que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Ou seja, a limitação do poder de Deus para aqueles judeus é que Jesus fizesse com que ele não morresse. É até aí que vai o poder de Jesus. Mas Jesus tem um poder além do que nós pensamos ou imaginamos ou possamos compreender. Quando nós falamos que Ele é todo poderoso, isso quebra todo o entendimento humano. Porque no nosso entendimento, ou até na nossa imaginação, há sempre limites. Há sempre limites. Há sempre algo intraspassável, intransponível. Algo que não dá para se alcançar, inalcançável. Mas quando nós falamos que Ele é todo poderoso, não faz sentido lamentar-se pelo momento, enquanto Jesus está presente. Não faz sentido chorar pelo leite derramado, se Jesus está ali presente. E daí que o leite já derramou, e daí que ele já morreu, e daí que já passou o tempo, e daí que você já está assim, e daí que você não está mais daquela forma, e daí que fulano não está mais do seu lado. Se Jesus está presente, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Quando ele fala com o profeta, ele fala, é possível que esses ossos secos voltem a ter vida. O profeta dentro de si duvida, mas diante de Deus ele fala, Senhor, Tu sabes. E Deus fala, profetiza. Que coisa poderosa, profetiza. E se dava ou não dava, ele não sabe, mas Deus mandou profetizar. Ele mandou jogar a rede, se vai ter peixe ou não, eu não sei. Mas é necessário que eu obedeça, e que eu quebre o meu entendimento natural, e que eu creia no sobrenatural, para que eu veja um milagre. Se credes, verás a glória de Deus. Não limite o poder de Deus. Agora veja só que boa irmã que Marta é. Porque a Bíblia não mostra, não fala claramente, que Jesus mandou ela chamar a sua irmã Maria. Mas ela com sabedoria chega até a irmã e fala, olha, o mestre está aqui e mandou te chamar. E mandou te chamar. E por que ela faz isso? Porque ela sabe que Maria é uma pessoa sentimental. É assim que ela mostra na Bíblia. Ela é mostrada na Bíblia. E em todos os pontos que a Bíblia fala sobre ela, você sempre vê ela se entregando, ela jogada aos pés, ela chorando, ela derramando, ela querendo estar perto. E quando isso acontece com o seu irmão e ele morre, diferente de sua irmã Marta, ela não entende aquilo como, poxa, é obra do acaso, poxa, é o destino, poxa, foi uma fatalidade. Ela se magoa com Jesus, ela fica triste com ele. Ela fala, Jesus devia estar aqui. Poxa, nós o amamos. Poxa, nós nos seguimos ele. Ele disse que nos amava, mas não estava aqui. E quando Jesus chega na cidade, a sua irmã Marta corre para o encontro, mas ela não consegue, ela fica em casa, ela fica magoada. E aí entra a sabedoria de sua irmã. Chegou lá e falou, olha, o mestre manda te chamar. Às vezes tem um irmão nosso que está magoado, está chateado, sumiu da igreja, você nem sabe o que é. Mas aí entra a sua sabedoria de irmão. Ligar para ele e falar, meu irmão, hoje vai ter culto. O mestre vai estar lá, ele mandou te chamar. E quando Maria ouve isso, ela ainda magoada, ela sai de casa. No versículo 32 diz, tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, vendo, lançou-se aos seus pés. Isso mostra mesmo uma pessoa muito emotiva. Dizendo, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela fala exatamente a mesma coisa que a sua irmã. Mas o entendimento dela, por ser uma pessoa completamente diferente, é diferente. Agora não se trata mais de uma causa filosófica, teológica, ou de alguma coisa de entendimento. Ah não, tu não estava aqui porque tinha outras pessoas para curar, outras pessoas para alcançar, como Marta pensaria. Não, pelo menos meu irmão agora está na glória. Jesus estava salvando outros, como Marta pensaria. O que ela estava falando era, Jesus, tu não se importa? Tu não se importou que meu irmão morreu? Tu não se importou com o que nós sentimos? E o jeito de tratar a Maria é completamente diferente do jeito de tratar a Marta. A
palavra de Deus diz no versículo 33, quando a viu chorar, também chorando os judeus com ela, moveu-se muito em espírito e se perturbou. E disse, onde o colocaram? E disseram, Senhor, vem e vê. E no versículo 35 fala que Jesus chorou. Jesus chorou. Porque o que Maria precisava era ver que Jesus se importava, que ele amava. Às vezes tudo que a pessoa precisa é sentir o amor de Cristo, o amor de Deus. Fala, ele se importa comigo. Ele mandou me chamar. Olha que coisa interessante, ele mandou me chamar. Não fui eu que fui lá não, mas ele se importa comigo. Ele quis me ver, ele se importa com o que eu estou sentindo. Talvez a pessoa esteja dentro da igreja e fale, Jesus não se importa comigo. Ele não vê o que eu estou passando. Porque ele demora de vir. Já faz 1, 2, 3, 4 dias, meses, anos que eu passo por isso. E eu ainda não encontrei. Ele ainda não me curou. Ah, se ele estivesse aqui comigo, se ele realmente me amasse, as coisas seriam diferentes. Eu quero que você entenda que o amor de Deus não vai te livrar do sofrimento daqui da terra, porque o sofrimento é uma consequência do pecado. E sobre essa consequência nós todos estamos. O sentimento que Maria tinha quando ela chorou era que as consequências do destino foram injustas com ela, que a falta do amor de Deus foi injusto com ela. Mas quando Jesus chora, ele chora porque ele vê a consequência do pecado na vida dela, na vida daquele povo. E você fala, porque ela era uma pecadora, porque Lázaro era um pecador, porque eles fizeram um pecado terrível. Não, meus irmãos, não, porque todos pecamos e estamos afastados de Deus. E as consequências terríveis dos pecados aparecem em todos os lugares. Se você abrir aí a internet, você vai ver casos terríveis, coisas horríveis que você fala, como é possível que isso aconteceu? Será que Deus não se importa com que isso tenha acontecido? Como pode algo terrível acontecer a uma criança? Como pode algo terrível acontecer a alguém bondoso? Como pode algo terrível acontecer a alguém que segue a Jesus, que o ama? Será que Jesus não lhes ama? Mas veja bem, aqui Jesus está chorando, porque ele vê a consequência do pecado na nossa vida. Isso sim, só será liberto no tempo por vir. Quando Jesus voltar, nós estaremos finalmente livres da consequência do pecado. Jesus chora, e ela vê Jesus chorando, e talvez para ela isso tenha sido mais importante do que muitas palavras, porque ela vê que Jesus se importa, ele se importa com você, ele te ama, e às vezes quando Deus mostra que nos ama, seja através de um irmão falando, olha, Jesus te chama, seja através de um irmão às vezes falando, Jesus te ama, ou seja, como uma prova clara do seu amor por nós, muitas vezes nós somos sarados. Para uma pessoa amargurada, às vezes não adianta palavras, meus irmãos. É necessário gestos. Para uma pessoa que está ferida, às vezes, não adianta se trazer uma teologia, uma explicação elaborada. É necessário prova de amor. É necessário um abraço. É necessário um sorriso. Uma lágrima, talvez, para se tratar o coração de quem está ferido. É necessário sentimento. Você pode sentir o amor de Deus. Você pode sentir que Ele te ama. Você pode sentir que Ele trouxe essa palavra até você. E uma vez tratado Marta e Maria, Jesus agora vai tratar com Lázaro. Porque, no nosso entendimento, Marta precisava de uma explicação teológica, de um professor. E talvez Maria, no nosso entendimento, precisasse de um psicólogo. Já Lázaro, no nosso entendimento, não tinha mais jeito. Estava morto há 4 dias. Não adianta uma massagem cardíaca ou um tipo de tentativa de ressurreição. Mas na visão divina, os 3 precisavam de Jesus. Os 3 precisavam de Jesus. Jesus, ele pode ser teu professor, quando algo estiver confuso para você. Ele pode ser teu amigo, teu psicólogo, quando seus sentimentos estiverem doendo, quando eles estiverem lhe atormentando, quando você estiver magoado, ferido. E mesmo que você esteja morto, Jesus ainda assim pode ser o teu médico. Eu não sei se tem uma área na tua vida que está morta, mas Jesus agora pode tratar com Marta e Maria. Ele vai falar, olha, eu soube ser professor, eu soube ser psicólogo, agora
eu vou mostrar que eu também sei ser médico. Mesmo que alguém tenha morrido. Mesmo que alguém tenha morrido. Jesus chega e manda tirar a pedra. Manda tirar a pedra. Porque algumas pessoas falam, né? Ele não faz o que nós podemos fazer. Ele prepara o terreno para um milagre. Ele age naturalmente, como que se ele fosse algo possível e plausível. Ele fala, tira a pedra. As pessoas olham para ele, alguém fala, olha, já está fedendo, já faz 4 dias que morreu. Naturalmente, ninguém mandaria tirar uma pedra de uma cova. Será que ele quer adentrar e ver o que tem lá dentro? Você já perdeu o velório, Jesus, já faz tempo que nós fizemos o velório dele. E ele age como se aquilo fosse a coisa mais natural de se acontecer. Ele fala, tira a pedra. E as pessoas tiram a pedra. O pastor Cláudio Duarte até brinca, ele fala assim, olha, Jesus mandou tirar a pedra antes, porque se ele ressuscita Lázaro antes, Lázaro começa a gritar ali de dentro, ninguém ia querer tirar a pedra, todo mundo ia ficar com medo. Mas ele fala, tirem a pedra. E agora é hora de tratar com a morte. E se uma foi necessária uma questão de uma discussão teológica, e a outra, para ser tratada, foram necessárias lágrimas, eu me assusto quando vejo Jesus tratando com a morte, porque ele faz isso com tanta tranquilidade. Meus irmãos, parece que das 3 questões foi a mais fácil para Jesus resolver. Ele apenas fala, Lázaro, vem para fora. É só isso. É só isso a morte para Cristo? Será que você consegue entender o poder de Deus? Será que você consegue entender quão grandioso Ele é? Por quê? Porque alguém tão grande perdeu o tempo tratando de Marta e Maria. Se a morte o obedece, se alguém sepultado ouve e obedece a sua ordem, se Ele é todo poderoso Deus, capaz de dar ordem aos mortos. Eu me lembro da história quando ele estava no barco com os seus discípulos, e uma grande tempestade veio, e os seus discípulos, dando uma de Maria, falaram, Senhor, não se importa que morramos, mesma coisa, tu não está nem aí, que a gente morra, você não se importa com a gente? E ele fala para o mar, e para o vento, acalma-te, e o mar acalma, e o vento acalma, e os discípulos falam assim, mas quem é esse? Que até o mar e o vento o obedecem. Quem é este? Reflita um pouco sobre quem é ele. Alguém capaz de dar ordem ao mar e ao vento. Alguém capaz de dar ordem à morte. E a morte devolve os seus mortos. E mesmo sendo este Deus, Ele não se importa em cuidar de mim e de você. Quão maravilhoso é Jesus, meus irmãos. Quão maravilhoso Ele é. Ele se entregou por nós, mesmo tendo todo o poder em suas mãos, e mesmo sendo o princípio, e mesmo estando com Deus desde o princípio, e mesmo sendo o próprio Deus, Ele não se importou de se revestir de carne e sofrer tudo o que sofreu por amor de mim e a você. Agora Ele revela o quão poderoso Ele é. Ele já tratou de uma confusa e de uma magoada. Agora Ele vai tratar de um morto. E para Ele a simplicidade é a mesma. É por isso que eu falo que não tem questão difícil para Jesus. Tem questão difícil para um homem desse. O cara tratou de uma pessoa que estava com uma confusão ali, tratou de outra que estava magoada, sentiu os sentimentos de uma, teve paciência e compaixão com o outro, e aí chega para um que morreu, e é a mesma coisa, ele fala, ó, vem para fora, levanta, acorda, da mesma forma ele faz com a filha de Jairo, ele fala, menina, levanta, e ela levanta. Se tem uma coisa que Jesus não foi, durante a sua palavra, é desobedecido. Já viu alguém ter coragem de desobedecer a Jesus? Ninguém tem coragem de desobedecer a Jesus. Eu imagino talvez que Lázaro já estivesse lá no paraíso, e Jesus manda ele voltar, e ninguém quer sair do paraíso, né, meus irmãos? Mas se é Jesus que está mandando, eu vou.
Pedro trabalha a noite toda, está cansado. Jesus fala, volta lá e joga a rede. Ele fala, pai, eu trabalhei a noite toda. Mas se é Jesus que está mandando, eu vou. O vento está furioso, olha só, um vento forte soprando aqui. Sabe Deus por qual efeito físico isso aconteceu? E Jesus mandou, vento acalma. Ó, se Jesus mandou, eu acalmo. E daí que vem uma frente fria? A frente fria para também. Ninguém o desobedece. Homem nenhum, coisa nenhuma, espírito nenhum. Nem a morte o desobedece. Este é Deus. Este é Deus. E sai Lázaro de lá. E ele manda que desatem Lázaro. Olha, tirem deles ataduras. Porque ele estava todo coberto, porque ele já tinha sido sepultado. Depois desse milagre, os judeus chegaram na conclusão que teriam que matar a Jesus. Não todos os judeus, claro, mas os líderes religiosos chegaram na conclusão que teriam matá-lo. Porque esse milagre abalou aquela região. Todos ficaram chocados. Ele não chegou lá e exigiu uma oferta grande. Ele não fez um show pirotécnico. Não passou há muito tempo. Ele faz uma oração. E na sua oração ele mesmo diz ao Senhor, Senhor, eu sei que tu me ouves, mas eu faço isso para que os outros vejam que tu me ouves. E ele dá uma ordem. Eu quero que você entenda o poder da ordem de Cristo. Entenda o que ela pode fazer na tua vida. Entenda que não há limites para o seu poder. E entenda que Ele te ama. E como isso completa a nossa vida. Você entender que Ele é capaz de fazer qualquer coisa. Que não existem limites físicos ou espirituais que o impeçam de fazer algo. Entenda que Ele te ama, que o que você passa ou o que você tem passado não tem a ver com o desprezo dEle ou com a falta de presença dEle, porque Ele está presente e te ama. Ele se importa contigo. Entenda que uma só palavra que Ele falar pode transformar tudo em tua vida e trazer de volta os mortos e sarar os feridos e curar os enfermos e transformar aquilo que está disforme em algo maravilhoso, como dar água para o vinho. Quão grandioso é esse Deus, quão poderoso Ele é. Eu espero que essa palavra encontre morada no teu coração, e que você saiba, tenha total convicção de quem Jesus é, do que Ele pode fazer, e do quanto Ele te ama. Fica com Deus em nome de Jesus. Amém.